Boa noite, gente. Boa noite. Privilégio, hein, poder estar aqui com vocês. Obrigado pela recepção. Ainda não superei. Nós vamos resolver isso no ping-pong ali hoje. Perdi no videogame, lá no último culto. Mas tá indo, tá? Estou trabalhando no coração. Mas é um prazer muito grande para mim poder compartilhar, né, a palavra de hoje com vocês. E a minha expectativa é que Deus continue falando no seu coração. O meu desejo, na real, é já orar, a gente encerrar, né, depois desses dois testemunhos aí. Eu acho que já deu, né, para entender aí a graça de Deus e o que Ele faz na nossa vida. Mas eu queria continuar a nossa conversa, que começou na semana passada, através da vida do Arthur, sobre serviço, né, o servo que serve. E o Arthur, ele nos trouxe uma palavra prática e um convite a servir, não só na igreja, mas em todas as esferas da sociedade. Se Jesus é o Senhor sobre todas as esferas da sociedade, onde a gente estiver, nós precisamos, então, levar essa graça. Então, não é só na igreja, não é no ambiente sagrado, né? Mas é no seu ambiente secular, na sua faculdade, na escola, no trabalho, dentro da sua família também. Você precisa entender o seu papel de serviço. E eu andei pesquisando aí o que significa serviço, né? Às vezes a gente fala tanto, vou servir, eu sou um servo. Poxa, mas o que significa isso? E fazendo a filosofia, eu estudei filosofia, e isso me ajudou muito a fazer perguntas, né? Por que é assim e não do outro jeito? Por que a gente precisa servir? Ou será que a gente precisa, de fato, servir? É opcional, é obrigatório? Se eu servir, eu agrado mais a Deus, eu ganho ponto? Como que funciona isso? Como que funciona isso? Às vezes a gente só faz sem entender o porquê. E uma das coisas que tem me chamado muita atenção na rede é entender os porquês. Por que acontece assim? Por que o ambiente é irresistível? Por que tem um grupo de voluntários recebendo? Então, tudo isso é muito importante para a gente ir lá na raiz da coisa, né? E quando fala-se de serviço, o trabalhar em prol do outro, poxa, eu estou saindo de mim mesmo para que o outro seja servido. Isso tem que ter um porquê, isso tem que ter um motivo. Eu queria conversar justamente sobre isso com você hoje, né? A essência do serviço ou as nossas intenções a servir. Então, a primeira pergunta que eu me fiz enquanto estudava esse tema é: o que leva uma pessoa a servir? Em outras palavras, qual é a intenção da pessoa ao servir? Conversando no escritório, o Abner soltou uma frase, né? É para serviço ou ser visto? E é de fato isso, né? Às vezes a gente serve para ser visto e não simplesmente para cumprir com as nossas obrigações e nossas responsabilidades. Será que ser visto, então, é a intenção que Deus espera de cada um de nós, enquanto discípulos de Cristo? Será que é para ser visto por alguém? Ou é porque eu já recebi alguma coisa e minha vida, né? E eu não vou dar spoiler, eu quero continuar com você essa conversa. E por falar de intenção, duas grandes coisas aconteceram aí no Brasil. Uma alcançou todo mundo, e é esse camarada aqui que foi para o time da Arábia Saudita. E olhando os posts, né? Eu sigo várias páginas de Instagram de futebol. Eu não sei jogar futebol, mas eu gosto de ver, né, Champions, enfim, eu gosto muito, mas não sei jogar futebol. E o Neymar, ele disse isso aí quando ele recebeu o convite lá do time da Arábia, Al Hilal, né? E ele vai ganhar muita grana, é o terceiro maior salário, é o do Neymar, lá naquele país. E ele disse isso aí, ó: a liga será muito competitiva. Tá bom. Principalmente depois de todas as contratações feitas na janela de transferência. Então, quem acompanha aí, Cristiano Ronaldo, Mané, quem mais? Firmino, Benzema, segundo maior salário. Mbappé ainda não. Acredito que a competitividade é muito importante, e é por isso que estou me juntando a essa liga. Cara, será mesmo? Será que o que ele falou é realmente o que moveu ele a ir para esse lugar? Será, né? Será que existe essa intenção? Sou motivado por desafios e estou aqui para ajudar a liga a crescer. Então, poxa, Neymar, essa é de fato a sua intenção ao sair do PSG e ir para esse time
que ninguém conhecia e agora todo mundo conhece. Um outro caso também que estourou aí foi o caso desse fenômeno brasileiro, Larissa Manoela, né, que deu a entrevista, não sei. Fala sério, quem aqui assistiu o Fantástico no dia? Ninguém? Poxa, mas... Não, eu cheguei, deu tempo. Só nós dois que vimos. Vocês assistiram? Ah, não achei... Mas vocês estão sabendo disso? Quando você abre seu Instagram na lupinha lá, só aparece isso e o Neymar, né? E aí, saiu essa matéria aí, no Globo. Atriz e cantora famosa desde os 4 anos, Larissa revelou em entrevista exclusiva ao Fantástico que está abrindo mão de todo o seu patrimônio por conta de uma briga que ela teve com os pais, né? A justiça está aí tentando resolver, advogado de um lado, advogado do outro, e ela resolveu abrir mão para tentar reatar aí, né, esse relacionamento com os pais. Será que é isso mesmo que motivou ela a abrir mão e a construir de novo? Ou é a certeza de que em 2 anos ela conquista tudo de novo, por conta de quem ela é hoje dentro do cenário brasileiro? Então, o que move? O que move? E aí eu fui mostrar esses slides para a Raíssa hoje, e ela está assim, tá, mas o que esses dois têm a ver com o serviço? Né? O que isso tem a ver em o servo que serve? O lance é que eu quero que a gente chegue no lugar da intenção do serviço. Da mesma forma que essas ações aí, elas foram movidas por uma intenção, por um propósito, o serviço também é movido. Mas aqui eu queria te convidar agora, né, a dar um salto aqui para um assunto um pouco mais cult, assim. Então, 2 minutos de aula de sociologia aí com esse camarada, Max Weber. Alguém conhece? Viu na faculdade de Direito? Né? Toda faculdade tem sociologia e filosofia, medicina tem, ética, tudo tem, tá? Então, esse camarada aí, talvez, se você não viu na faculdade, você viu no ensino médio. Ele é Max Weber, um sociólogo alemão, e ele enxerga a sociedade a partir do que ele chama de ações sociais. Então, só para a gente entender, o prisma, você enxerga a sociedade a partir de uma cosmovisão. Espero que seja a cosmovisão de Cristo. Se a gente for para Durkheim, por exemplo, que é um outro sociólogo, ele enxerga a sociedade a partir do fato social. Se a gente for, por exemplo, para Karl Marx, ele enxerga a sociedade a partir da luta de classes. O Max Weber enxerga a partir das ações sociais. Então, ele vai dizer que toda ação ela tem por trás aí uma intenção, o que move a pessoa a fazer aquilo. E ele enumera pelo menos 4 intenções ou 4 ações sociais. As 2 primeiras, ele vai dizer que são ações racionais, ou seja, a gente pensa para fazer. Então, a primeira ação social, racional, é com relação a fins. Então, eu faço isso para alcançar um fim. Você aí que está na fase de namorar, de pensar em casar, você conversa com fulano de tal para isso. Você dá um bom dia com emoji para alcançar alguma coisa. Então, aí todo mundo olhando, tipo assim, é isso mesmo que eu faço. Tá? Então, a primeira ação social, ela é pensada, ela é arquitetada e ela visa alcançar um fim. Então, tem uma intenção, tem um objetivo e tem um propósito. Em segundo lugar, a gente tem a ação social racional com relação aos valores, né? Com relação à ética. Poxa, eu faço isso porque é certo, ou eu deixo de fazer aquilo porque é errado, na minha concepção, na minha visão do que é certo ou errado. Então, é o segundo tipo de ação social. As 2 últimas, ele vai dizer que são ações sociais irracionais, ou seja, o indivíduo não pensa para fazer, ele é movido, existe uma intenção, por isso que a intenção ela pode ser consciente ou ela pode ser inconsciente. Eu não sei se vocês viram aí o lance do Marcelo, que joga no Fluminense, que ele quebrou a perna de um jogador. Ele foi dar uma dividida na bola e ele foi tirar a bola e acabou pisando na perna do jogador e quebrou a perna. Segundo ele não tinha intenção de fazer aquilo. E o vídeo mostra, de fato, ele tentando tirar a bola. Mas, inconscientemente, ele acabou tendo outro fim ali. Ou seja, ele teve uma ação irracional nesse sentido. E a ação social afetiva, ela é movida pelo próprio nome, pelos seus afetos, pelo que você
gosta ou não gosta de fazer. E por último, a ação social tradicional. Toda família aqui possui tradições, né? O sentar à mesa, o lugar que você senta ali, o que é servido, o almoço de domingo, talvez. Lá em Minas, por exemplo, sexta-feira, né, em BH, é feijoada, é tradicionalmente feijoada. Os restaurantes se preparam para oferecer feijoada. Então, são ações sociais ligadas aí à tradição ou aos costumes. Por que eu trouxe isso? Para a gente perceber que toda ação, portanto, ela provém de uma intenção. Isso é fato. Portanto, a gente conclui que toda ação de servir possui por trás ou em seu fundamento uma intenção. E a pergunta é: qual é a intenção? O que leva uma pessoa a servir? O que é que te leva a servir? O que é que te leva a acordar mais cedo, a preparar aquele túnel de pisca-pisca, a pensar na experiência das pessoas que estão aqui, a ensaiar um tempo antes para poder tocar? O que é que te leva a levar um café ou a passar um café para sua mãe, para o seu pai, para o seu avô? O que é que te leva a fazer essas coisas? Por que a gente faz isso? Onde a gente quer chegar servindo uns aos outros? É uma obrigação, será? Né? Então a gente começa a pensar nisso aí e chega nessa conclusão aí, que a ação de servir é movida por uma intenção. E eu queria aqui expor um texto da Bíblia que está lá no Evangelho de Lucas, e aí eu trouxe essa imagem aí para a gente poder ilustrar. Né? Jesus, o Cristo, ele gostava muito, isso na teologia é chamado de comensalidade, é Jesus ensinando a partir da reunião. Né? E Jesus se assenta com os fariseus. Lá em Lucas capítulo 7, a gente vê Jesus se assentando ali com os fariseus. E era uma prática de Jesus ensinar a partir da mesa. E só para a gente entender essa parte do texto, anteriormente, né, Jesus ele foi chamado ali de beberrão, né, e comilão. Jesus comia com os pobres, comia com as prostitutas, comia com as pessoas à margem da sociedade. E por isso ele passou a ser visto como esse tipo de gente. E logo depois dessa parte do texto, Jesus se junta ali aos fariseus. Eu quero ler isso com você. Está lá em Lucas 7, 36 a 50. Se você quiser abrir a Bíblia ou acompanhar aqui comigo. Vamos lá? Eu queria ler esse texto e a gente vai entender, a partir de uma personagem desse texto, qual é a intenção. E assim, na real, é muito difícil eu falar assim, a intenção de fulano foi essa. Porque quem conhece a intenção, se ela for consciente, é quem fez e quem criou. Só que nesse caso aqui, Jesus revela a intenção dessa mulher. Jesus revela na mesa em que ele está sentado, com os fariseus ali, os quais ele come, a intenção dessa mulher em servi-lo a partir de um ato de adoração. Adorar a Deus é um ato também de serviço. E o texto começa dizendo o seguinte: um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Eu vou lendo e parando para a gente não perder nenhum detalhe do texto. Pode ser? Vocês estão comigo aqui? Eu tenho 1h10, né, que o Arthur me... Brincadeira. O Arthur me deu 35 minutos. Então, eu vou tentar ser rápido aqui com vocês. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Aí já tem um detalhe incrível, assim. Porque um fariseu convidando Jesus para jantar, opa, acende a luzinha que tem alguma coisa errada aí. Porque, primeiro, que os fariseus não acreditavam que Jesus aquele Jesus ali, era, de fato, o Filho de Deus. Então, Lucas narra esse episódio e mais 2 episódios dos fariseus à mesa com Jesus, mas eles não estavam ali para aprender com o mestre. Eles estavam ali para poder julgar a Jesus. E será mesmo que esse cara aí é o Filho de Deus? Colocar em prova o fato de Jesus ser o ungido, o Messias, o Cristo enviado do Deus Pai. Então, eles estão ali com intenções não muito boas. Não muito boas. Então, é estranho um fariseu convidar Jesus para jantar. E Jesus vai até a casa dele e toma lugar à mesa.
quando uma mulher daquela cidade, e Lucas, ele é um cara bem inteligente, assim, e o Evangelho de Lucas, ele é um evangelho cheio de detalhes, né? E ele vai dizer o seguinte: uma pecadora soube que ele estava jantando ali. E por que Lucas, ele dá essa ênfase, né? Uma mulher, e não só uma mulher, uma pecadora. Porque está entrando ali no cenário alguém totalmente diferente do que as pessoas estavam vendo ali. O fariseu, o bom fariseu, aquele que conhecia a lei, ele não admitia que ele era um pecador. Afinal de contas, eu sei toda a lei e tudo que eu faço, eu agrado a esse Deus. Então, antes de comer, eu lavo as minhas mãos, eu não ando com os samaritanos, que é uma raça ali de impuros. Então, eles achavam que essas ações agradavam a Deus. E era inadmissível, então, chamar um fariseu de pecador. Eles oravam para que eles não fossem reconhecidos samaritanos, né? E diz alguns comentários que eles chamavam os samaritanos de cachorros. Hoje é fofinho, né, cachorro, mas naquela época não. Então, eles chamavam os samaritanos. Então, era um pessoal que se achava elevado, muito ensimesmado, cheio de si mesmo, né? E talvez o testemunho deles aqui na frente, né, a gente falaria: nossa, mas será que é aquilo mesmo que o cara está vivendo? E aí entra essa mulher numa sociedade completamente machista, né? Hoje a gente tem vários pontos de machismo na sociedade, isso é muito claro, mas naquela época ali o negócio era muito pior. Então, quando Jesus se relaciona ali com a mulher samaritana do poço, a prostituta ali, como assim um judeu, que se diz judeu, se relacionando com a mulher? Judeus não vão ali, uma prostituta. Como assim Jesus está oferecendo água para aquela mulher? Isso não cabe na mente dos fariseus, porque era uma sociedade altamente machista em que a mulher, de fato, não tinha vez. Até o censo, né, a contagem da população era feita a partir dos homens. Mulheres e crianças esqueciam. Então, é assim, quantos membros da população? Quantos cidadãos? 400 mais as mulheres e as crianças. Então, a mulher não tinha vez. E quando uma mulher, sem ser convidada, entra na casa de um fariseu, o negócio começa a ficar feio ali. E o texto continua. E ela continha, então, um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela o secou com seu cabelo, e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Eu tenho certeza que se isso acontecesse aqui, né, se Jesus estivesse aqui de carne e osso, entrasse alguém se derramando diante de Cristo, a gente acharia muito estranho, muito estranho. Talvez a gente não validaria aquela experiência, porque a gente tem dentro de nós o desejo de julgar o outro, né? Então, o que eu faço é mais importante do que você faz. O meu serviço é mais pesado do que você faz. Eu quero chegar a patamares maiores que o de você. Por quê? Porque nós não temos um coração humilde. E o que é o coração humilde? É saber quem eu sou diante do outro e quem eu sou diante de Deus. Eu sou igual a você e eu sou dependente de Deus. Quando essa consciência toma conta de quem eu sou, então eu posso dizer: bem-aventurados os humildes. Tá? Então, a gente está lidando com pessoas ali que não tinham essa consciência. Quando os fariseus que haviam convidado Jesus viu isso, disse consigo, né? Então ele diz ali, ele pensa, né? Diz consigo mesmo. E é muito interessante isso. Se esse homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele? Olha o pré-julgamento aí a respeito de Jesus. Se esse cara é profeta mesmo, ele saberia ali quem está tocando nele. Ela é uma pecadora. E aí Jesus, e aí é um lance da Trindade agora, Jesus homem, mas Jesus sendo o próprio Deus, ele é onisciente. Ou seja, ele sabe de todas as coisas. Jesus sabe o que você está pensando, Jesus sabe o que você vai fazer amanhã, porque ele está além do tempo e espaço. Né? Nós vivemos uma lógica de tempo e espaço, que a gente faz as coisas, a gente tem uma data de validade. Jesus está acima disso tudo, então ele conhece todos os corações. Até mesmo quando Jesus se encarna, feito homem, né? O Arthur leu esse texto, Filipenses 2,
ele é igual a Deus, ele não usurpa desse poder, ele não usa esse poder para fazer o mal, mas Jesus é o próprio Deus. E aí Jesus, sendo esse próprio Deus, ele sabe o que o fariseu estava falando consigo mesmo. E ele responde o seguinte: Simão, e aqui não é Simão Pedro, não é o discípulo, é o fariseu ali. Tenho algo a lhe dizer. E aí o Simão, né, diga-me, mestre. Então, o fariseu é aquele cara que muda a voz quando vai orar. Está conversando normal, vamos orar? E aí, Senhor, sabe, muda a voz para tentar alcançar. É esse tipo de pessoa. E aí o Simão, diga, mestre. E aí Jesus diz: um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas. Jesus ali na sua didática de contar parábolas, para que das parábolas ele ensine valores eternos, né? Então ele usava de histórias cotidianas ali. Hoje eu vi um pastor dizendo que foi o primeiro tipo de stand-up, foi Jesus contando parábolas, né? Porque ele usava elementos do cotidiano para poder ensinar as pessoas. E ele faz isso. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas. Vai tentando imaginar essas cenas aí, uma pessoa emprestando dinheiro para uma e para outra. 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Ou seja, alguém recebeu 10 vezes mais que o outro. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. E diante disso, Jesus pergunta: qual deles o amou mais depois disso? É claro a história de Jesus. Ele empresta dinheiro para um, para outro. Um recebeu mais. Você não consegue pagar? Você também não consegue? Beleza, não precisa me pagar. Qual dos dois que amou mais a Jesus? Qual é a resposta? O que recebeu 500. Por quê? É uma dívida muito maior. E é justamente isso que Jesus está tentando ensinar ali naquele momento. Simão respondeu igual a gente aqui: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. E Jesus disse: você está certo. E é claro que o fariseu já sabia que ele está certo. Afinal de contas, ele é um fariseu. Ele sabe de todas as coisas. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão. E aí que está o pulo do gato do texto. Até então, Jesus está muito light, contando uma parábola, uma piada aqui e tal. E agora Jesus está tentando ensinar algo para aquele fariseu em si mesmado. Veja, essa mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, ele começa a comparar as atitudes um do outro. Você não ofereceu água para eu lavar os meus pés. E é óbvio que o fariseu não ia fazer isso. Afinal de contas, quem lava o pé do outro é o quê? É o escravo. Né? As pessoas que caminhavam ali naquelas ruas de terra, quem lavava os pés quando chegava em casa era o servo, né? Que ficava na porta ali, com a bacia, a toalha nas mãos, para que esse camarada entrasse na casa a qual ele foi convidado. E Jesus está dizendo: olha, você aí, que está pensando que essa mulher é pecadora, que ela não devia estar ajoelhada aqui aos meus pés, você nem sequer lavou os meus pés quando eu cheguei, não me ofereceu água, mas ela lavou com suas lágrimas e o secou com os seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir a minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume caro. Jesus está comparando as 2 pessoas. E o fato de uma ter feito e outro não, revela por trás de tudo isso uma intenção do coração de cada uma delas. O fato do fariseu não ter pegado óleo para ungir a Jesus, né, no Antigo Testamento a gente percebe que quem era ungido era, por exemplo, os reis, que vinham em nome de Deus e as pessoas reconheciam isso. Então, quando Samuel ungiu Davi, nós estamos reconhecendo que esse cara aqui, ele é o rei enviado de Deus. Então, quando Jesus é ungido, quando a gente fala assim, Jesus ungido, a gente está dizendo Jesus o Cristo, ou Jesus o Messias. O que significa isso? É reconhecer, né, essa identidade de Jesus, aquele que foi de fato enviado de Deus. Então, obviamente, um fariseu não ungiria a Jesus, porque ele não reconhecia no coração e na mente que aquele cara ali era o enviado de Deus.
Então, óbvio que ele não fez isso. E Jesus está mostrando, olha, você não fez isso e ela fez. E provavelmente aquele cara estava pensando ali a respeito disso. E o texto continua. Eu lhes digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher, seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si, quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Jesus está querendo ensinar aquele fariseu ali, e é claro que o perdão de Jesus, ele chega às pessoas, o amor de Jesus chega às pessoas, mas nem todos reconhecem esse amor. E o fariseu é uma dessas pessoas. O fariseu é uma dessas pessoas. Por isso Jesus está dizendo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso ela demonstrou muito amor por mim. Não quer dizer que Jesus não estava disposto a perdoar aquele fariseu. Mas a mulher, na situação que ela encontrava, como a sociedade enxergava, ela percebeu quem ela era. Então, serviço não diz sobre o que a gente faz. Serviço diz sobre quem a gente é. O fato da gente servir ou não, seja na igreja ou em qualquer outra esfera da sociedade, revela a nossa identidade. As minhas ações mostram quem eu sou. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque isso começa a trabalhar em nós. Poxa, por que eu sirvo da maneira como eu sirvo? Será que eu não entendi a maior forma de serviço ao meu favor? Será que eu, na situação daquela mulher, teria coragem de lavar os pés de Jesus, me derramando diante dele, porque a recompensa já me foi dada? Certamente aquela mulher não estava fazendo para ser salva. Ela fez porque ela entendeu a condição de serva diante do mestre. E muitas vezes o serviço, ele revela a intenção do nosso coração de alcançar algum lugar. Então eu vou fazer para que o meu galardão seja maior. Eu vou fazer para que as pessoas me vejam. Eu vou fazer para que a salvação chegue até mim. E não é obras que gera fé, mas é fé que aponta para as obras. Então eu faço porque a graça de Cristo já me alcançou. Então isso muda totalmente a intenção do meu serviço. Não é para que você fique impressionado. Não é para que você saia daqui falando, nossa, que igreja legal, que coisa excelente. É por Cristo. É Cristo. Isso significa muito para a gente. Nós servimos, eu sirvo, e eu espero que você sirva também, para que Jesus seja reconhecido. Lembra do que eu disse sobre a rede, entender os porquês? Aí eu entendo o porquê de tanto se repetir a frase, é tudo sobre Jesus. É justamente porque o sorriso do voluntário, o sorriso da galera carregando peso, é para evidenciar Cristo. Não pode ser para dizer, olha, eu estou aqui, gente, me notem. Não é por isso. A intenção não é essa. A intenção precisa ser pura, no sentido de apontar para aquele que já me serviu. Quando eu ainda era miserável ali, pecador, Cristo vem, morre no meu lugar. Não para que ele seja visto, mas para que a vontade de Deus fosse cumprida. É muito claro isso. É muito claro Jesus chegando ao Getsêmani e dizendo, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas eu estou aqui para servir, para que a tua vontade se cumpra. O meu serviço e o seu serviço precisa ser para que Jesus seja evidenciado a partir disso. E é por isso que a excelência é algo tão falado também. Porque se Jesus é a fonte de toda excelência, e se meu serviço aponta para esse Jesus, um serviço medíocre não vai apontar para esse Jesus.
um serviço mais ou menos não vai apontar para esse Jesus. E eu quero repetir o que o Arthur disse. Né? Às vezes você está achando, poxa, ele está falando isso para eu terminar aqui e fazer o meu cadastro de voluntário. Não, é para que você exerça o trabalhar para o outro onde você estiver. Onde você estiver. A igreja precisa de voluntários? Claro, senão as coisas não acontecem. Mas o convite aqui é para que você enxergue o macro. Eu preciso servir a minha esposa, preciso servir o meu esposo, preciso servir meus filhos, preciso servir meus pais, preciso servir as pessoas que estão me visitando, preciso servir as pessoas às quais eu me relaciono. Porque a partir do meu serviço, a partir do que eu faço, a partir da maneira como eu faço, eu estou demonstrando que tem um Cristo que já fez por mim. Eu faço porque alguém já fez por mim. Jesus fala, né? João fala, vocês amam porque ele amou primeiro. Eu amo o outro porque um dia alguém me amou. A lógica é a mesma para o serviço. Eu sirvo porque um dia alguém se entregou por mim. Essa mulher se entrega a Jesus porque um dia Jesus se entregou por ela. Os olhos se abriram, né, como o Rafa falou, de Emaús. Então eu me rendo diante desse Jesus. E talvez na sua mente tenha passado o seguinte, mas ela fez para Jesus, né? Eu faço para o outro. Eu faço para os visitantes, eu faço para pessoas, eu não faço... Como assim fazer para Jesus? E aí, um texto que deixa isso muito claro são as palavras do próprio Jesus em Mateus 25. Depois que Jesus disse ali que eles fizeram várias coisas a ele, né, os justos respondem assim, quando Jesus está separando ali os justos e os não justos, né, os não salvos, eles respondem assim, Senhor, quando foi que vimos faminto e lhe demos de comer? Não, eu ajudei, foi uma mulher a comprar bala hoje para ela revender. Não era o Senhor, era uma mulher na loja lá, que ela me pediu, eu falei, ajudei. Eu ajudei uma pessoa a carregar peso. Eu visitei alguém que estava preso. Eu visitei e orei por... Não foi pelo Senhor, foi por essas pessoas. E aí eles começam a indagar Jesus a respeito disso. Ou sedento e lhe demos de beber, ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa, ou nu e o vestimos. Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? Nunca vi Jesus na prisão, nunca visitei Jesus. E aí Jesus responde, eu lhes digo a verdade. Quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Eu não estou fazendo para você, ainda que eu faça para você. Dá para entender isso? Você não está fazendo pelo visitante, ainda que você faça pelo visitante. Nós estamos fazendo para Cristo. Aquele que fez um dia por nós. Isso é muito claro quando a gente começa a enxergar no outro a face de Cristo. Talvez você não está servindo porque você não consegue olhar para o seu próximo e enxergar ele como extensão de você mesmo. Quando Jesus cria a humanidade, né, ele cria pessoas diferentes, mas semelhantes. É a extensão do outro. Eu preciso enxergar Cristo. Afinal de contas, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, talvez o que não está te levando a servir, ou o que está te levando a não servir, é a dificuldade de enxergar Jesus. Eu preciso enxergar um tanto de Cristo sentado aqui, ouvindo. Eu preciso a galera da cantina precisa enxergar Cristo indo lá e comprar hambúrguer. Então, quanto mais espirituais nós ficamos, mais humanos também a gente fica. E eu começo a enxergar o outro com dignidade e a então servir e dar o meu melhor, porque, afinal de contas, todas as vezes que fizeram ao menor destes meus irmãos, foi a mim que fizeram. São palavras aí de Jesus para a gente. Eu queria orar e queria muito que você se sentisse desafiado a entender a intenção do seu serviço. Por que eu sirvo? Para quem eu sirvo? Como eu sirvo? Tem Cristo nesse negócio aí? Ou é simplesmente para eu ser visto? Feche seus olhos, vamos orar.
Obrigado, Deus, por esse tempo. Que privilégio a gente poder ler coisas tão incríveis que pessoas que caminharam com o Senhor registraram e isso chegou até nós. Nós cremos que isso é palavra do Senhor, é Jesus dizendo, e nós queremos receber isso na nossa vida, entendendo que a palavra do Senhor gera transformação em quem nós somos. E quem nós somos tem tudo a ver com o que a gente faz. Tem tudo a ver com a forma como a gente serve. Se a gente serve. Então nós queremos que o Espírito de Cristo seja colocado sobre cada um de nós, para que a gente possa enxergar no outro Cristo Jesus e fazer e servir sempre com excelência. Se a nossa intenção aponta para outra coisa, senão Cristo, que o Senhor possa mudar a nossa rota e que a gente possa entender que essas nossas ações, elas precisam ser bem intencionadas. E uma boa intenção nessa lógica é fazer tudo para que Cristo seja glorificado. Não só na igreja, mas onde a gente pisar, com quem a gente estiver, que Cristo possa estar ali, servindo o outro da melhor forma. Faça isso através de nós, porque em nós o Senhor já fez, e nós recebemos essa graça, e queremos então desaguar isso por onde a gente passar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida.